Graça e paz, meus irmãos. Estamos mais uma vez nos aproximando como igreja do Senhor no seu santo dia para adorarmos o seu santo nome, exaltarmos o nome do Senhor e nos alimentarmos para enriquecermos a nossa alma. Nós vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no Salmo 23, versículo 1, e vamos ler o texto sagrado. O texto nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa verdade em nossos corações, nós vamos agora cantar um hino ao Senhor, o hino de número 109. Cantemos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti para buscarmos a Tua presença, para reconhecermos, ó Deus, que o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus de toda provisão, e por isso nós estamos diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Redentor, nosso Salvador, que por meio, ó Deus, do Teu Filho, nós temos tão grande salvação. E por isso estamos como Teu povo aqui para ouvirmos a Tua voz, sermos alimentados pela Tua santa palavra. E assim, ó Deus, nós Te suplicamos que o Senhor prepare os nossos ouvidos, os nossos corações, para sermos alimentados pelo Senhor, sermos edificados na Tua santa palavra. Fala, ó Deus, aos nossos corações. Isso que nós Te oramos e Te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus
e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu os convido nesta manhã a refletirmos no Salmo de número 23, onde a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor aplique a leitura de sua santa palavra, fazendo-a frutificar em nossos corações. Os queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham através dessa transmissão, nós estamos diante de um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, o Salmo de número 23. Este salmo é um convite a que redescobramos a beleza da relação entre o pastor e a ovelha. E a imagem do pastor e do rebanho é uma imagem presente nas páginas da Escritura, no Salmo 80, em Isaías 40, Jeremias 31, Ezequiel 34, Miqueias 7. E no Salmo 23 nós temos uma experiência diferenciada. Diferenciada porque no Salmo 23 nós não temos o pastor e o rebanho e o coletivo, mas nós temos o pastor e uma ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a ovelha que faz uma declaração acerca do seu pastor. Se traz à memória talvez o que está dito em Ezequiel 34, quando a Escritura diz: procurarei pela ovelha que se perdeu, farei voltar a que se dispersou, enfaixarei a que se quebrou e fortalecerei a que se retorce de dores. O único momento em que na Escritura o pastor, ele se relaciona pessoalmente, ou a relação pessoal do pastor com uma ovelha é exatamente no Salmo 23 e lá em Gênesis capítulo 48. O Salmo 23 faz parte do primeiro saltério do rei Davi, e Davi era rei, mas Davi também era pastor, Davi era um poeta, e é interessante porque este poeta, este rei, esse servo do Senhor, ele confessa, sendo ele mesmo pastor, sendo ele mesmo rei, soberano de sua nação, ele confessa que Deus é o real e absoluto pastor. Essa confissão é uma proclamação de uma verdade que deve nos alentar, nos consolar e confortar, que é a proteção do Senhor. A ovelha é, por definição, um animal bastante ingênuo. A ovelha, quando o lobo se aproxima, ela não esboça a reação de defesa, e se não for o pastor, ela é facilmente devorada. A ovelha é sensível à perturbação de insetos, como a das moscas. A ovelha, ela é socorrida, protegida e corrigida pelo pastor, que usa a vara e o cajado, o bordão e o cajado, dependendo da tradução. Há uma figura, uma imagem do lobo que queria ser ovelha, ele admirava a vida das ovelhas, ele achava que a vida de ovelha, sendo protegida e alimentada, era uma vida razoável, e aquele lobo então deseja ser como ovelha. Mas o fato é que, essencialmente, ele permanecia lobo, e vez por outra ele agia como lobo e fazia o que os lobos fazem e devorava outras ovelhas, mas depois ele vinha e buscava vestir-se de ovelha. No ambiente cristão, quando se faz a aplicação sobre o rebanho e ovelha, há uma lembrança de que o Senhor é o pastor das ovelhas, ele afugenta os lobos, ele corrige e afugenta também os bodes. Mas eu quero perguntar a você que me acompanha por essa transmissão, se de fato você reconhece a Deus como seu pastor. E aí eu quero convidá-lo a recitar, aí em sua casa, em seu quarto, em seu escritório, a recitar nesse momento o Salmo 23 e a recitar prestando atenção nas palavras que você dirá. Recite o Salmo 23, versículo 1. O Senhor
Agora, atente para aquilo que a Escritura fala: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ordinariamente, quando recitamos este texto, nós costumamos dizer, e talvez você tenha feito isso agora: o Senhor é meu pastor. Mas, queridos, a Escritura, ela usa um artigo definido, ela diz: o Senhor é o meu pastor. Ele não é um entre outros, ele é o pastor por excelência, ele é o nosso pastor. A falta desse artigo faz toda a diferença. E o versículo conclui dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui, meus queridos, a ideia não é uma ideia de adição, porque Ele é o meu pastor, nada me faltará, mas é uma conclusão lógica. Sendo o Senhor o meu pastor, nada me falta. A presença do Senhor é suficiente. E a ideia do pastor, ela aparece em outros textos, como 1 Pedro 5,4, onde a Escritura diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. O sumo pastor é Jesus Cristo, ele aparecerá uma vez mais no final dos tempos. Em João capítulo 10, versos 11 a 13, quando esteve fisicamente nesta terra, o Senhor Jesus afirmou, João 10, 11 a 13, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O Novo Testamento, meus irmãos e irmãs, ele apresenta a Jesus Cristo como o bom pastor. Voltando ao Salmo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor aqui é a tradução do tetragrama sagrado do impronunciável nome de Deus. Deus mesmo é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas o fato é que talvez você diga: pastor, e eu também posso dizer-lhe isso, eu conheço pessoas que são pastoreadas por Deus, às quais falta alguma coisa na perspectiva material. Sim, há algumas pessoas que servem ao Senhor e o fazem com fidelidade, e lhes falta algo na perspectiva da materialidade, na perspectiva, muitas vezes, dos bens materiais. O fato, meus queridos, que o fato de alguém ser ovelha do Supremo Pastor, isso significa não que ele terá todos os desejos materiais atendidos, todos os recursos materiais. Nada nos falta, porque quando o Senhor é o nosso pastor, nós experimentamos o contentamento. Aí o apóstolo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O Salmo 23, queridos, não nos diz que teremos tudo. O Salmo 23 nos assegura que se o Senhor for o nosso pastor, tudo o que tivermos é suficiente. E isso é maravilhoso. O texto nos diz que o Senhor é suficiente. A pobreza é uma realidade na vida de muitas pessoas deste planeta, inclusive na vida de muitos cristãos. A enfermidade é uma realidade na vida de muitas pessoas. O Covid-19 e suas nefastas consequências é uma realidade na vida de muitas pessoas. Esta semana, entre os falecidos em nossa cidade, teve um diácono, um irmão que inclusive eu conhecia pessoalmente, de uma igreja batista. A enfermidade, a morte, flagelos diversos alcançam também aqueles que temem e servem ao Senhor. Mas o fato é que a presença do Senhor em nossas vidas, ela nos sustenta, ela nos dá contentamento, ela nos permite enfrentar as adversidades, inclusive a própria morte. O texto não nos diz que não sentiremos falta de nada. A privação será uma realidade e muitas vezes deve ser encarada. A crise econômica, e no momento presente, como decorrência da paralisação do país, como decorrência do isolamento social, a crise econômica é uma realidade e atingirá muitos. Mas a presença do Supremo Pastor em nossas vidas nos bastará e será suficiente. O pastoreio de Deus é suficiente. O Senhor é o seu pastor. Os versos 2 e 3 exemplificam o nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastoreio do Senhor é suficiente.
ainda que cansados e pensando em desistir, ainda que sedentos e a sede resseque até os nossos corações, ainda que perdidos pelos descaminhos das injustiças sociais e das incertezas econômicas, ainda que atravessando o vale da sombra da morte com razões da perspectiva humana para temer, nós podemos afirmar que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Salmo 19, verso 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A verdade deste texto nos ajuda a prosseguir e a prosseguir com o nosso Supremo Pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Meus queridos, o Senhor nos pastoreia quando precisamos, Ele nos pastoreia com a sua presença, com a sua vara e com o seu cajado. A vara para nos salvar dos espinheiros e o cajado para nos repreender. Deus ama aqueles a quem Ele repreende e castiga aqueles a quem Ele ama, é o que nos diz Apocalipse 3,19. Ser pastoreado por Deus é aceitar o juízo de Deus quando Ele está sobre nós. E eu digo com absoluta tranquilidade, o nosso planeta está sob o juízo de Deus. E nós precisamos encarar isso com gravidade, a gravidade que o momento exige, mas com a serenidade de que o Senhor é o nosso pastor. O texto prossegue dizendo: prepara-me uma mesa perante mim, verso 5, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor. A partir do verso 5, aborda-se uma outra nuance. É o Senhor como um anfitrião. Ele nos prepara uma mesa, Ele unge a cabeça com óleo. O Senhor, que é o nosso pastor, também é o nosso anfitrião. Ele nos acolhe, Ele cuida de nós. O fato, meus queridos irmãos, é que o pastoreio do Senhor nos dá segurança. Você crê nisso? Você descansa na realidade de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? Aos domingos temos sentido falta de estarmos juntos na congregação, atendendo à santa convocação. E a santa convocação é, como diziam os puritanos, uma feira da alma, é uma antecipação da eternidade na presença de Deus. Mas a grande questão nesses dias de isolamento social é como estava a sua participação nos cultos dominicais, como estava a sua presença nos cultos regulares da igreja. Nestes dias as circunstâncias nos impedem as reuniões, desde as grandes reuniões aos domingos, às pequenas reuniões ao longo da semana. O contexto nos impede atendermos a santa convocação. Vivemos dias excepcionais e a excepcionalidade desses dias é que nos faz transmitir esta mensagem para que ela lhe alcance em sua casa. Nestes dias, queridos, nós estamos exilados em nossos lares. Talvez sejam dias apropriados para pensarmos, tais quais os exilados na Assíria e na Babilônia. Para que Deus nos exilou nestes dias? O que Ele quer que aprendamos. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O fato é que, diante das restrições deste tempo, a Igreja Presbiteriana Memorial, a exemplo de várias outras igrejas, respondeu à necessidade do seu povo. Nós estamos respondendo através do programa Igreja Remota. Dominicalmente transmitimos mensagens bíblicas. Ao longo da semana, nossos PGs se reúnem virtualmente. O grupo de WhatsApp da igreja foi otimizado para tratar apenas de assuntos de interesse da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, isto é maravilhoso, mas nós precisamos de mais. Nós precisamos voltar a nos congregar, nós precisamos estar novamente juntos na grande congregação para louvar ao Senhor. Clame ao Senhor, que é o nosso pastor, para que estes dias de exílio sejam abreviados e que possamos uma vez mais estarmos juntos diante do Senhor. Mas eu quero ainda lhe fazer uma pergunta. O nosso desejo é que esse tempo passe, é que o isolamento social cesse, é que tenhamos condições novamente de ir e vir pelas ruas de nossa cidade e fazê-lo com segurança, não apenas por ousadia ou teimosia. Eu quero lhe perguntar como seria a sua vida, sobretudo a vida espiritual, se lhe faltassem os smartphones, se lhe faltassem os computadores, se lhe faltasse
a televisão? Como seria a vida espiritual se, além do isolamento social, experimentássemos um apagão tecnológico? Meus queridos, é preciso entendermos que precisamos estar prontos e preparados para sermos igreja do Senhor. Se neste momento temos estes recursos que nos conectam em vários lares, se por uma circunstância qualquer estes recursos falharem, eu em minha casa, você em sua casa, devemos continuar reunidos diante do Senhor, que é o nosso pastor e que fará com que nada nos falte, porque é Ele quem nos dá provisão espiritual. Se os recursos tecnológicos falharem, você em sua casa deve ajoelhar-se diante do Senhor, abrir a sua Bíblia e com sua família cultuar ao Senhor, porque Ele é o nosso pastor e Ele não nos faltará, Ele continuará conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que esta verdade nos acompanhe, que esta verdade nos fortaleça e nos ajude a atravessar estes dias. E finalmente eu lhe pergunto, como você estará ao final deste período? Como estará a nossa igreja após o final deste exílio que estamos experimentando? Que igreja emergirá do isolamento social? Que famílias emergirão do isolamento social? Que cristãos emergirão do isolamento social? Dependerá do nosso relacionamento com o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, inclusive nestes, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se o Senhor nos permitir congregarmos juntos mais uma vez, bendito seja o nome do Senhor. Se o Senhor permitir que nos reunamos somente na eternidade, bendito será o nome do Senhor. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Tenha um dia abençoado. Oremos. Grandioso Deus, abençoada é a Tua palavra. Que ela seja suficiente e que a presença do Senhor nos baste e que nada mais nos faça falta, que experimentemos o contentamento da comunhão contigo. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos cantar ao Senhor em um momento em que vamos dedicar as nossas vidas a Deus, o hino de número 165, Cuidado Divino. Cantemos ao Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações,
cuidará de ti na tua dor com todo o amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Esse é o Deus que é o nosso pastor, que está conosco. Nós vamos orar mais uma vez. E uma coisa que fazemos a cada domingo pela manhã em nossa igreja, e que na transmissão do domingo passado nós negligenciamos, e por isso eu peço perdão aos irmãos, é a referência aos aniversariantes. Então, de memória, eu me recordo que aniversariou esta semana que passou nossa irmã Isley, o nosso irmão, nosso querido Mateus Oliveira. E eu quero chamar agora, nomear os aniversariantes de hoje até o próximo sábado. Estão listados em nosso boletim que você recebeu pelos meios de comunicação: a irmã Maria Queiroz Alves, a irmã Silvanete de Gouveia Figueroa Pereira, a irmã Hilda Mália Lima de Oliveira, a irmã Noemi Barros Salamé Rezenhorn, a irmã Rosinete Maria Santos da Silva e a irmã Ana Paula Dantas de Lira Silva Paula. Então, que Deus as abençoe grandemente. É um time só de irmãs, né, essa semana. Deus abençoe estas irmãs. E se você que me escuta através dessa transmissão, você também completa mais um ano esta semana, que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Nós vamos orar, e vamos orar por estas vidas, vamos orar também pela provisão que o Senhor nos tem dado. Este é o último domingo do mês, 29 de março, aproxima-se a época de recebermos os salários, e a incerteza para muitos, a incerteza para os comerciantes, para os profissionais autônomos é uma realidade, a incerteza para aqueles que pagam salário é uma realidade. Vamos clamar aos céus para que nada nos falte, e os irmãos e irmãs são convidados a continuar contribuindo, a continuar fazendo a entrega dos seus dízimos e de suas ofertas para a manutenção dos trabalhos da nossa igreja, tanto aqui no Grande Recife quanto no Sertão. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, Senhor nosso pastor, que cuida de nós e que jamais nos abandona. Nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, por mais um ano que o Senhor concede aos aniversariantes desta semana e da semana passada, sobre os quais nós rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela provisão espiritual de termos os recursos tecnológicos para nos encontrarmos, ainda que virtualmente, através das mídias sociais. Clamamos ao Senhor que continue nos dando a provisão, clamamos ao Senhor que continue nos dando sustento e nos ajudando a manter e a cumprir os nossos compromissos financeiros, tanto quanto famílias, tanto quanto igreja. Senhor nosso Deus, continua conosco ao longo deste dia, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia da nossa nação e das autoridades constituídas que têm decisões a tomar, que essas decisões sejam tomadas para o bem do povo e não com interesses menores. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. E agora o que nós te pedimos é que o teu amor incomparável, que a graça salvadora de Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam conosco e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. E na sequência, logo mais às 10 horas, nós teremos a transmissão de uma aula da Escola Dominical para as classes de adolescentes, jovens e adultos. Os professores do DI, Departamento Infantil, estão transmitindo nos respectivos canais para as respectivas classes. Domingo passado foi uma experiência muito boa ver Mateus estudando lá no notebook, eu e a Nália acompanhando em outra tela e participando da aula da Escola Dominical. É a Igreja Presbiteriana Memorial chegando até você nestes dias de isolamento social. Que o Senhor nos abençoe e tenha um dia na presença do Senhor. Logo mais às 18 horas, transmitiremos mais uma vez uma mensagem bíblica e uma liturgia para compartilharmos momentos na presença do Senhor. Deus nos abençoe.